Olá, sejam todos bem-vindos ao FMP Pós. Hoje falaremos de Direito Eleitoral, o curso de pós-graduação à distância que vai trabalhar as questões práticas até a eleição. As matrículas estão abertas, as provas serão no decorrer do semestre e as inscrições podem ser feitas agora para começar a aula em agosto. Nós estamos recebendo aqui a coordenadora, a doutora Franciele de Campos, que é advogada, presidente do IGAD, Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral, e também, uma notícia em primeira mão, passa a ser integrante, membro, consultora da Comissão Especial de Direito Eleitoral da OAB Federal. Estou até lendo aqui porque a gente acabou de receber. Recebi o e-mail agora. Quase que em tempo real. Bem-vinda. Muito obrigada, Fernando. Um prazer estar aqui com vocês. Ótimo. Temos também a Gabriele Landeira Borges Pimentel, que é pesquisadora, gestora acadêmica do Grupo de Direito Digital e que é estudante aqui da FMP. Seja bem-vinda. Muito obrigada, agradeço o convite da doutora Franciele. Boa tarde, Zanuso. Muito obrigada pelo convite. Muito bem. Essa pós-graduação é nova, as vendas começaram há pouco tempo, as aulas começarão em agosto. E qual é o foco? É prática, né? Exatamente. Quais são os temas que vão ser trabalhados? Bom, essa é uma pós que o Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral procurou a FMP, a gente fechou uma parceria muito bacana, né? Assim que eu assumi a diretoria o ano passado, nós já realizamos um evento aqui, um simpósio, e aí a partir disso a gente começou a conversar porque é uma necessidade muito grande dos profissionais do mercado de terem uma formação mais voltada à prática, né? E não uma formação doutrinária, enfim, porque quem trabalha com campanha, não só advogados, mas mesmo servidores da Justiça Eleitoral, contadores, profissionais de marketing, sentiam a necessidade de ter um curso que fosse mais voltado para a questão do dia a dia, né? Porque como muitas vezes a gente tem as eleições são a cada 2 anos, né? E o pessoal, quem não lida o tempo inteiro com isso, às vezes fica um pouco enferrujado, né? E principalmente porque nós temos uma grande concentração de trabalho mais nas eleições municipais, que é o caso desse ano, né? Então, nas eleições gerais, não são todos os profissionais que trabalham, né? Então, a atualização e como nós temos as resoluções, né? A Justiça Eleitoral, ela vai mudando as suas normativas a cada eleição, então essa necessidade de ter um aprimoramento, de ter uma atualização, ela era muito sentida aqui, né, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Então nessas conversas que a gente teve com a FMP, a gente conseguiu formatar, desde o ano passado a gente está formatando e vamos conseguir lançar agora, então foi um curso realmente muito pensado e focado nessa questão para os profissionais que atuam na área eleitoral poderem ter uma atualização e uma especialização bem bacana. Então a gente trouxe profissionais que realmente trabalham em campanha, né? Sim. Então, a gente montou uma grade que vai desde financiamento de campanha, registro de candidatura, tem toda a parte de ações eleitorais, tem a parte inicial lá, principiológica, de direito constitucional, todos os fundamentos do direito eleitoral, a questão de propaganda e as novas questões que surgiram esse ano, né, Gabi, que é a questão do direito digital, que entra muito forte agora no direito eleitoral também, a inteligência artificial e toda essa regulamentação. Então, tudo isso, compliance, nós vamos ter também uma matéria específica de compliance no direito eleitoral. Então, a gente pensou tudo isso para o profissional que vai realmente utilizar na prática, né? Sim. Se eu quiser, por exemplo, fazer só um módulo desse curso para me preparar para a eleição, sou jornalista e quero entender mais. Eu posso? Por exemplo, se quiser só entender de propaganda, né? De repente tu foi contratado, enfim. Então, isso foi uma coisa que nós conversamos na primeira reunião que nós fizemos, se eu não me engano, o ano passado, ainda em 2023. Essa necessidade de que muitas vezes o profissional do direito eleitoral, como o direito eleitoral não é uma matéria obrigatória ainda, infelizmente, né? Nos currículos, o MEC não obriga o direito eleitoral, em que pese a gente já tenha na prova da OAB,
né? O direito eleitoral entrou na prova da OAB, mas ainda não é matéria obrigatória. Então, muitas vezes, o profissional do direito eleitoral, principalmente no interior do estado, ele é autodidata, né? Ele vai trabalhando daquele jeito, né? Sim. O contador, o advogado, o profissional do marketing. Então, essa foi uma sugestão também que nós fizemos, de que a pessoa, de repente, ela já trabalha há algum tempo, ela não quer ter o certificado, né? Então, nós conseguimos chegar a esse acordo com a FMP, então, que vão ser vendidos os módulos separadamente, se a pessoa quiser fazer só o módulo de financiamento de campanha, por exemplo, né, para quem vai ser tesoureiro de campanha, enfim, o profissional que quiser fazer só o módulo de propaganda também, ele não vai ter o certificado de especialista, né, mas ele pode comprar separadamente. Eu acho que isso é o grande diferencial e por isso que a gente anuncia essa pós como uma pós para quem realmente quer trabalhar e vai ter a prática do direito eleitoral, né? Eu acho que esse é um diferencial bastante grande. Bom, um dos temas é a inteligência artificial, né? Então, por isso que a Gabriela está conosco para falar um pouquinho sobre a inteligência artificial, trazer também um contexto e o que compõe, porque a gente pensa em inteligência artificial, vem primeiramente assim, ChatGPT, ferramentas, mas e na eleição? Como se aplica? Então, é muito preocupante, pois o Brasil, no ranking, está no terceiro. No ranking mundial, o Brasil está no terceiro país que mais consome redes sociais. Em média, o brasileiro fica 10 horas e 35 minutos conectados diariamente. Começo a minha fala com esse dado. No quesito, agora eu vou explicar o porquê a preocupação da inteligência artificial. O que é a inteligência artificial? A inteligência artificial, ela é a máquina que está fazendo coisas como humanos, né? É um software realizando sozinho ou com os dados interações humanas. Com isso, vou começar agora com o contexto. Com esses dados, a gente tem o Big Data, a gente tem os 3 Vs, que é volume, velocidade e variedade dos dados. O que é o volume? No momento que tu está numa rede social, ela vai cuidando da quantidade de curtidas, a quantidade de vezes que tu foi até um determinado perfil. Quando falamos sobre variedade, imagens, sons, como agora. E volume, variedade e velocidade. Esses dados, eles ocorrem em tempo real, né? Com isso, fazendo esse contexto do que é o Big Data, a gente vai para 2 termos muito importantes, que é o Machine Learning e o Deep Learning. O que é o Machine Learning? O Machine Learning, trazendo para uma tradução do inglês, é o aprendizado em máquina. Com o Big Data, você pega esse software feito por Machine Learning, ele vai aprendendo, vai ensinando. Entretanto, ele tem uma capacidade. Como se fosse um pendrive, né? A gente estoura a capacidade do pendrive. E com isso acabou se tendo o Deep Learning, que é um pendrive com um pouco mais de capacidade e com muito mais qualidade. E aí depois, que é a nossa grande preocupação, veio os deepfakes. O deepfake, ele é um filho do Deep Learning, que a gente consegue fazer. A doutrina fala que a gente tem 3 pilares e 3 categorias, que é alterar a imagem de uma pessoa. Eu posso pegar a sua imagem e você botar eu no lugar. O segundo é a voz, né? Tem toda a parte de fala, como a gente expressa com a boca. Uhum. E o terceiro a gente chama de marionetes. E com isso, com toda essa introdução, para vocês entenderem, a gente tem um caso muito importante, que é o caso do escândalo do Cambridge Analytica, que tem até um filme, um documentário da Netflix, que é a Privacidade Hackeada, que fala muito bem sobre, recomendo todos assistirem, o qual um psicólogo, ele faz um teste de personalidade e entrega esses dados a uma certa empresa, e essa empresa, ela manipula esses dados e dá para um candidato para as eleições presidenciais nos Estados Unidos.
E o candidato, tendo esses dados, ele sabia especificamente o que cada eleitor pensava. Isso foi crucial nas eleições americanas. Então, quando a gente vê esse reflexo que ocorreu em 2018, fica muito preocupante no Brasil, o qual a gente está num país que é o terceiro no ranking mundial que mais consome, né, essas redes sociais. E essa é uma preocupação que chegou na Justiça Eleitoral, né? Tanto que esse ano, então, as resoluções começaram a trazer esses novos dados e essas novas regulamentações, e, inclusive, o deepfake, como a Gabi estava explicando, ele foi proibido nessa eleição, né? O TSE proibiu o deepfake, não só o deepfake que posso fazer para prejudicar o adversário, mas o deepfake, se eu quisesse fazer um para o meu candidato, né, para beneficiar o candidato, mesmo esse, porque a legislação ela diz especificamente, né, que pode ser para os dois lados, né, para o bem ou para o mal. Então, a Justiça Eleitoral teve essa preocupação, né, então o deepfake ele foi completamente proibido, né, mas também tem várias outras regulamentações, outros graus de inteligência artificial que vão poder ser usados na eleição, mas com rotulagem, aquilo que já se usava antigamente, que a gente não tratava de inteligência artificial, que é o Photoshop, né, os filtros de vídeo, isso também é uma espécie de inteligência artificial, mas que já era comumente usado, e isso a legislação vai permitir, né, mas algumas coisas mais modernas, digamos assim, lá que tem o conceito todo na legislação, vai exigir rótulos, né? Então o eleitor ele vai ter que saber que aquela produção ela foi manipulada por inteligência artificial, isso vai estar escrito ali, né? Mas a gente tem toda uma outra preocupação, como a Gabi falou ali, né? A questão da manipulação da vontade do eleitor. Essa é a grande preocupação da Justiça Eleitoral, né? Porque a legislação toda no Brasil, eleitoral, ela é voltada para que o eleitor possa chegar lá diante da urna de uma forma livre, consciente, escolher o seu voto, né? Mas, então, se traz... Sempre a tecnologia, a cada eleição, a tecnologia traz um desafio novo para a Justiça Eleitoral, né? Eu me lembro que quando eu... 10 anos, em 2014, eu coordenava o grupo de estudos da ESA, da Escola Superior da Advocacia em Direito Eleitoral. E naquele grupo de estudos a gente debateu bastante naquele ano, que era o primeiro ano que se usaria o WhatsApp na eleição. E todo mundo achou, meu Deus, vai mudar, vai revolucionar. E as pessoas sempre ficam com muito medo da tecnologia nova na eleição. Depois veio os disparos em massa, né, enfim. Então, a gente sempre tem... A eleição de 2022 foi a questão da desinformação, né, que a Justiça Eleitoral escolheu essa palavra desinformação para falar sobre fake news, né, não coloca fake news na legislação, fala em desinformação, que foi o grande paradigma das eleições de 2022, e agora em 2024 a gente tem inteligência artificial. Então não é novidade que sempre tem algum susto na eleição, né? Mas o TSE regulamentou, então a gente acha que os profissionais vão estar habilitados e vão saber trabalhar com essas novas questões que chegam na legislação eleitoral a cada campanha. Inteligência artificial só tem uma definição na Justiça Eleitoral? A gente tem... do IGAD. A gente tem, existe projetos de lei, né, Gabi, no Congresso, no Senado, até tem um que está há muito tempo ali trabalhando, a iniciativa foi do senador Rodrigo Pacheco, uma comissão de juristas, né, que elaborou um projeto de lei com um olhar da legislação da União Europeia, né? Eles pegaram bastante inspiração lá, mas esses projetos têm um projeto de lei da fake news que vai e volta, né? Deputado Orlando Silva, que era o relator, aí o presidente do Congresso tirou de pauta, agora parece que vai criar um grupo de trabalho novo, mas não se tem uma lei federal que conceitue, que diga o que é a inteligência artificial. Mas na legislação eleitoral,
como a gente já comentou aqui, a Justiça Eleitoral, ela tem essa prerrogativa, diferente das outras justiças, ela tem a prerrogativa de também editar normas, e a cada eleição a Justiça Eleitoral precisa até março editar as suas resoluções. E nesse ano, em janeiro, foi feita uma audiência pública em que a sociedade civil podia se manifestar, né, e dar suas sugestões, e o Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral apresentou 2 sugestões nessa audiência pública, e uma delas foi aceita, que é a do artigo 37 da Resolução da Propaganda, que dá o conceito de inteligência artificial, que hoje é o único que a gente tem no Brasil. E ele foi sugerido por mim naquela audiência pública, mas foi um conceito que foi trazido ao nosso instituto pelo professor Juliano Madalena, que é professor aqui da FMP também. Então, esse é o único conceito em vigor hoje no Brasil de inteligência artificial. Foram os gaúchos que levaram para a legislação. Sim. Bom, a Gabriela integra como gestora acadêmica do Grupo de Direito Digital, que é uma ação nacional, né? Uhum. É um grupo que ocorre quinzenalmente aos domingos, das 8 às 9 horas da noite. Ele é totalmente gratuito, é um grupo online, e ali a gente já trouxe a doutora... eu fiz a abertura, né? Isso aí foi muito bacana. Estamos na nossa 7ª edição, já tivemos mais de 5.000 alunos. E a cada encontro tem um tema e tem uma dupla ou um trio que irá apresentar para o grande grupo. São aulas expositivas. Muito interessante. Convido a todos a participarem. Qual é a forma de ingressar? Temos o nosso site, que é www.ged.com.br. Vai aparecer aqui, repete. www.ged.com.br. Tivemos até um convênio com a FMP, temos, né? Nossos alunos ganharam 40% de desconto, então, nas pós-graduações. Que bacana. Convido a todos a participarem. É um grupo que já tivemos mais de 5.000 alunos, já estamos na nossa 7ª edição. O direito digital hoje é o que tá, assim, né? A gente não tem mais como escapar, né? Nenhum ramo do direito escapa do direito digital. E é uma coisa muito nova, assim, para todo mundo, né? E claro, a Gabi é nova, né? Mas ela tá se formando agora, mas quem já se formou, quem é jovem há mais tempo como eu, precisa se atualizar. Na nossa época, nem se sonhava em ter direito digital na faculdade, né? Essa questão da inteligência artificial, ela é tão preocupante que o Tribunal Superior Eleitoral se manifestou, né? Principalmente com a deepfake, porque uma pessoa que não entende de tecnologia, né, um eleitor comum, daqui a pouquinho alguém que não tem um nível de instrução adequado, pode ver uma pessoa falando uma coisa, né, isso. E achar que é isso. E acreditar, A gente tem muitos exemplos de eleições em outros países, né? Por exemplo, agora em junho foi finalizada a maior eleição do mundo na Índia, né? Quase 1 bilhão de eleitores. E lá na Índia eles utilizaram muita inteligência artificial. Inclusive, eles tinham uma situação que o candidato, eles faziam uma simulação, um deepfake da voz do candidato, mas isso era o candidato que fazia mesmo, né? Não era o adversário. Em que ele ligava para o eleitor e falava o nome do eleitor. O eleitor atendia e aí o candidato a presidente dizia: "Olá, Fernando, tudo bem? Aqui é o candidato fulano de tal", e conversava. Só que era uma gravação. Então, eles conseguiram simular a voz ao ponto de que ela falava qualquer nome. Então, eles ligavam para as pessoas falando e as pessoas: "Nossa, o presidente me ligou". Eles eram aqueles colados das companhias do Brasil, né? Do telemarketing, Alô, né? o telemarketing da Índia, que é tão famoso, né? E a gente vê a inteligência artificial tem sido usado em campanhas ao redor do mundo, Coreia do Sul também. Ontem até eu publiquei num grupo, saiu uma notícia da CNN que um candidato criado por inteligência artificial vai disputar as eleições na Inglaterra. Claro que uma pessoa que fez ele, mas é um avatar. E ele tem um nome específico lá e ele fala com as pessoas, né? Um robô, mas a comissão eleitoral lá da Inglaterra disse que ok, que pode colocar ele na urna, mas se ele for eleito, é a pessoa que criou ele que vai ocupar o cargo. Mas enfim, são questões novas que são trazidas, né? A gente
tem as primárias agora nos Estados Unidos, e os candidatos já utilizaram vídeos criados totalmente por inteligência artificial, né? Eu acho que uma questão, como a Gabi falou antes ali, né, do Cambridge Analytica, que é a análise de dados dos eleitores, essa é um lado bom da inteligência artificial que vai baratear, eu acho. Eu vejo, principalmente para o candidato que não tem aquela superestrutura, né? Mas com um programa no próprio celular dele, ele vai poder fazer um direcionamento de discurso, de fala, e dependendo da onde ele vai falar. O programa de inteligência artificial ali que ele utilizar vai conseguir direcionar, ele vai colocar os dados, né? A idade, eu vou falar para um público... Exatamente. Eu vou falar para um público feminino de 10 a 40 anos, de 10 não, né? De 18 a 40 anos, majoritariamente trabalham, né, sei lá, num sindicato, ou eu vou falar para um público de médicas e direciono o discurso e isso modula de acordo que isso é uma coisa que apenas candidatos que tinham um grande investimento, que poderiam contratar uma empresa que faz análise para direcionar o teu discurso, né? A questão de vídeo também, eu acho que hoje em dia a gente tem campanha, antigamente a gente tinha 90 dias de campanha, né? O Fernando lembra, Gabi, não. Mas hoje a gente tem 45 dias de campanha oficial, mas a gente tem campanha o ano inteiro no celular, né? Quem é pré-candidato tá sempre ali falando, quem já tá no cargo, né? A gente vê hoje, por exemplo, assim... Dá um exemplo, né, agora nessa catástrofe climática, o governador falava no Instagram dele, Eduardo Leite, não no Instagram do governo. Então, mas aí no perfil que seria o pessoal dele. Então, as redes sociais, elas trazem a campanha, ela é 24 horas por dia, ela tá todo mundo ali falando, né, e isso... Quando o pré-candidato que está lá na sua casa, que não tem aquela estrutura de partido, de dinheiro, ele consegue gravar um vídeo e ficar bonitinho e editar, ele não precisa mais de, né, ter aquela estrutura de estúdio, de luz, porque ele bota um filtro ali, ele tem legenda automática. Então, tudo isso é inteligência artificial e isso facilita a comunicação do candidato, que não precisa mais ter aquele dispêndio de dinheiro tão grande para contratar uma equipe para ajudá-lo a editar vídeo, né? Que antigamente a gente tinha isso, né? Não tinha como fazer um vídeo, já colocar ali e ter uma aparência de profissional, né? Então, isso facilita... Esse lado da inteligência artificial facilita muito as campanhas, principalmente de quem não tem muita verba e não tem muita estrutura, né? Então, esse é um lado que eu acho positivo, né? Eu acho isso bacana porque todo mundo tem acesso, se não pelo programa gratuito, tem programas que são super baratos, né? Paga uma mensalidade ali de 10, 20 dólares e tu tem acesso a um programa que é quase que profissional, né? Uma pergunta para a gente já encaminhando o encerramento. E a fiscalização? Bom, esse é um desafio muito grande do Tribunal Superior Eleitoral, né? A fiscalização, como eu te disse, tem algumas questões ali da resolução de propaganda do artigo 9b ali, que fala do rótulo e outros artigos nessa sequência ali, né? Os artigos, o nono, ele foi sendo colocado por letras ali, porque cada pouco é acrescentado um artigo nono diferente, né? Mas ali na legislação tem toda uma questão que trouxe também uma polêmica com relação à responsabilidade dos provedores de internet, né? Se a resolução do TSE ela tá compatível com o Marco Civil da Internet ou não, porque dá uma responsabilidade solidária para os provedores. Então, há todo um poder de polícia da Justiça Eleitoral que pode retirar conteúdos, né? O juiz eleitoral, ele tem uma autonomia de poder de polícia de retirar conteúdos e foi feita toda uma normatização nesse sentido, né? De responsabilizar também as empresas, os provedores, né? Inclusive nos anúncios e tudo mais. Então,
há uma preocupação muito grande da Justiça Eleitoral nessa fiscalização, né? Tanto que a legislação ela foi, alguns dizem que até um pouco além do que diz o Marco Civil da Internet, que é uma legislação que a gente tem já há bastante tempo aqui no Brasil, regulamentando os provedores de internet. E aí agora a gente vai ver como é que vai ser isso, né? Tá todo mundo na expectativa aí de como as empresas, né? As grandes empresas, a Meta, o Google, o X, né? O antigo Twitter, Quai, enfim, todas essas redes sociais vão se comportar diante dessa normatização que o TSE trouxe de uma forma bem dura, assim, né? Então, a gente está na expectativa, né? Mas o TSE disse e colocou na resolução ali, né? Que ele vai vir com força para tentar ao máximo deixar, como a gente falou no início ali, né? O eleitor chegar lá no dia 6 de outubro e a hora que for votar na urna, que é eletrônica também, né? A tecnologia está na nossa eleição sempre, de uma forma que o eleitor chegue lá livre e sem nenhum tipo de manipulação na sua vontade, né? Quer dizer, acrescentar, Gabriele? Não, só agradecer pelo convite, muito obrigada. Muito bem. Gabriele Landeira Borges, que é acadêmica aqui da FMP, gestora acadêmica do Grupo de Direito Digital, que as pessoas podem participar de que maneira mesmo? Se inscrevendo no nosso site, é gratuito e aos domingos, quinzenalmente. Repete o site, por favor. www.ged.com.br. É GED. GED, só isso, né? Não, GEDD, isso. Direito Digital. Obrigado, isso. Boa sorte. Muito bem, coordenadora do curso de pós-graduação EAD em Direito Eleitoral. Aulas começam, não esqueça, começam em agosto, as inscrições já podem ser feitas agora. O curso está sendo gravado em tempo real, justamente, né? Isso, para ser bem atualizado, exatamente. O máximo né? possível. Isso né? aí. Uhum. Doutora Franciele de Campos, que é coordenadora do curso, advogada e presidente do Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral, IGAD, e também, notícia em primeira mão para você do podcast, membro consultora da Comissão Especial de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil Federal, da OAB Federal. Muito obrigado e boa sorte. Eu que agradeço. Muito obrigada. Espero que os alunos gostem do nosso curso. Está sendo preparado com muito carinho, Fernando. Muito bem. Conheça os professores, mais detalhes, a forma de pagamento, módulo a módulo, no site fmp.edu.br/pós. Um grande abraço e até a próxima edição do FMP Pós. Compartilhe com o seu colega de trabalho, com o seu amigo, enfim, faça chegar essa informação para o maior número de pessoas. Obrigado e até a próxima.